Irmãos, não poderia deixar de ser diferente depois da semana que eu vivi, né, daquilo que Deus ministrou ao meu coração, de estar pensando e refletindo em algo com o nosso tema de missões nesse ano. E está aí o slide que vocês já viram tantas vezes, né, no texto de Miqueias, que diz: pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Mas quando eu li esse texto, e orando e pensando naquilo que a gente poderia compartilhar nessa noite, daquilo que o Senhor gostaria de falar no meu coração, no coração de cada um de vocês, a primeira pergunta, né, que o Espírito trouxe a mim, né, e com essa pergunta eu fui às Escrituras, é assim: que paz é essa? Que paz é essa que liberta? Que paz é essa que o seu poder alcançará e trará essa paz? Que paz é essa? O que é paz? Muitas vezes a gente pensa em paz, e quando pensa em paz, pensa em, né, o contrário, o antônimo de guerra, de luta, de batalha, de briga. Então paz é algo onde não tem nada disso, não tem batalha, tem uma união, uma amizade, uma cordialidade. Mas quando a gente vai para as Escrituras, dentro do conceito judaico, dentro daquilo que a Bíblia no Antigo Testamento traz como conceito de paz, né, e o Novo Testamento continua nesse conceito, a gente vai ver que paz é algo muito maior do que isso. Né? A paz que vem da palavra shalom do hebraico, e shalom tem a ver com a abundância de todas as coisas, a plenitude, a perfeição, a segurança. Mas de quê? De quê? Será que a paz é aquilo que nos envolve a estar, né, como muitos de nós muitas vezes podem pensar: bom, eu estou em paz, eu vivo em paz, é porque eu não tenho problemas, eu tenho um casamento tranquilo, então eu vivo em paz, eu tenho paz com meus filhos, eu tenho paz no meu trabalho, eu não tenho dificuldades, então eu tenho paz. Mas e quando as lutas vêm? E quando a dificuldade no casamento vem? E quando as afrontas vêm? Quando o problema financeiro vem? Quando tantas coisas que podem afetar nossas vidas nos afetam de uma maneira tão terrível muitas vezes, as enfermidades, as dores, as perdas, quando perdemos uma mãe, ou quando perdemos um filho, um amigo, essa paz continua e permanece, ou naquele momento não há paz. Então que paz é essa que o Senhor está nos prometendo nesse texto? Então eu, em oração, falei: Senhor, revela qual é o entendimento de paz, qual é a paz que o Messias, que o Cristo nos traz, de que Ele nos liberta, como diz ali o slide, a paz de Cristo, né, que liberta. Liberta de quê? E aí a gente vai encontrar, lá em Levítico, a primeira referência que a Bíblia traz quando ela começa a falar a respeito de paz. E hoje a gente vai acompanhar aqui no slide, não é para você ficar preguiçoso e não olhar na Bíblia não, tá? É porque nós vamos ver vários textos, né? E eu tenho o pastor Silas tem, vou aproveitar e falar que ele não está aí, ele tem uma facilidade que eu não tenho, ele tem uma característica feminina que ele consegue falar e procurar na Bíblia ao mesmo tempo. E eu não consigo, ou eu procuro na Bíblia ou eu falo. Então a gente perde um pouquinho de tempo. Então é só para facilitar. Tá? Eu só esqueci que eu fico numa posição totalmente desfavorável. Mas eu imprimi aqui pequenininho, dá para a gente acompanhar. Então em Levítico capítulo 3, de 1 a 5, aparece a primeira referência que começa a revelar então que tipo de paz é essa que o Messias traria. Que tipo de paz é essa que o Cristo de Deus traria, que mexeria com as nossas vidas, com os nossos corações? E o texto diz assim: quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar.
Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a eles. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Essa palavra grifada ali, irmãos, comunhão, você vai ver que muitas traduções que você provavelmente tem aí, vai trazer ali como sacrifício pacífico. Esta versão traz como comunhão, porque na verdade a raiz de comunhão e de pacífico e de paz é a mesma coisa, é a palavra shelem, que vem do raiz shalom, que significa pacificado, ou sacrifício pacificado, ou que traz a paz, ou que busca paz. Então ali é um sacrifício pacífico, e que esse sacrifício, ele tinha uma característica, dentre os tantos sacrifícios que existiam dentro da religião judaica do Antigo Testamento. Um deles era justamente esse, o sacrifício pacífico, ou sacrifício de comunhão. E o que esse sacrifício representava? Ele simbolizava a união ou a aliança de Deus com o homem. Ele era um sacrifício voluntário, era um sacrifício onde o ofertante é que levava aquilo que seria ofertado. Não era o sacrifício onde o sacerdote recebia e tinha o gado, tinha as ovelhas para o sacrifício. Não, esse é o sacrifício onde cada um levava então o animal e entregava voluntariamente. E lá em Levítico 7, não está ali no texto porque é grande, vai ter toda a regulamentação de como fazer, de quando fazer. E você vai ver que haviam 3 formas, ou 3 momentos que eles podiam fazer este sacrifício. O primeiro momento era um sacrifício que você levava como ação de graças. Então era uma resposta daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, do que Deus estava fazendo na vida do povo, na vida daquele judeu. Ele levava então um sacrifício de paz, de ação de graças ao Senhor, como resposta daquilo que Deus havia feito na vida dele. Mas a outra forma de entregar um sacrifício pacífico, de comunhão, era através de um voto. Então haviam vários votos que a religião judaica, que o povo judeu fazia, e quando se fazia um voto, então se oferecia um sacrifício pacífico, de comunhão, de busca de aliança. Senhor, eu quero ter uma aliança com o Senhor e eu estou aqui me consagrando através desse voto e desse sacrifício. E havia também o sacrifício chamado sacrifício de uma oferta movida, que era uma característica de se mover a oferta diante do Senhor como que um pedido para que o Senhor aceitasse, que era chamado sacrifício de reconciliação. Que você pedia que o Senhor o reconciliasse, que o Senhor o aceitasse na comunhão dele. Eram as formas de se fazer esse sacrifício. Mas aí quando a gente continua vendo o desenrolar das profecias, a gente vai ver lá em Isaías que esse sacrifício pacífico vai apontando para alguém. E eu acredito que nós todos já sabemos para quem ele aponta. Mas vamos lá ver, Isaías 53. Já está lá? Já. 53. Isaías 53, a partir do verso 5. Eu vou ler o verso 5, o verso 6 e o verso 10. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O castigo que nos trouxe a paz, o castigo ou o sacrifício, a dor que nos trouxe a paz,
trazendo já lá na questão do Messias, deixando mais claro isso, que na época para o povo em Levítico ainda havia uma nuvem, não estava claro isso para ele. Aqui o Senhor começa a revelar então que esse sacrifício, essa oferta pela culpa, que era uma outra oferta dentro, né, de todo aquele ritual de sacrifícios, era algo que traria paz, através do sacrifício, através daquela oferta. Até porque você consegue estar em paz quando existe uma culpa pesando sobre você? Você consegue? Quando você se sente culpado por algo que você fez ou por algo que você não fez, aquilo é uma coisa que fica te corroendo, não é? Que fica te incomodando e tira totalmente a sua paz. Essa culpa, por isso a oferta pela culpa. Mas quando nós vamos para Romanos, aí fica nítido e transparente que esse sacrifício, revelado lá em Levítico, né, que o Senhor vai trazendo, e há vários outros textos, como o texto de Miqueias, que nós lemos no começo, e tantos outros textos que falam dessa paz que o Messias vai trazer, né, desse espírito de paz, dessa paz que preenche. E lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então a justificação pela fé nos traz paz com quem? Com Deus. E de quem nós éramos inimigos? De Deus. E o texto de Isaías que nós lemos diz que nós éramos como ovelhas o quê? Desgarradas. Cada um percorrendo o seu próprio caminho. Então a primeira paz, o primeiro sentimento de paz que o Senhor Jesus vai trazer é a paz que reconcilia você e Deus. É uma consequência da justificação, daquilo que é feito pela obra de Cristo, no qual agora você não vive mais atormentado pela dúvida de estar ou não em comunhão com Deus, de estar ou não seguindo algo verdadeiro, de estar ou não no caminho que realmente vai levar você à presença de Deus. Não existe mais a angústia de viver na dúvida se você realmente desfrutará da presença de Deus. Essa é a paz que o Cristo, e nós lemos que o sangue de Cristo, que na cruz de Cristo nós recebemos a paz, a harmonia, a comunhão com Deus. Ainda que, como Paulo diz, que venham tribulações. Ainda que externamente as coisas estejam acontecendo de uma forma que possa me trazer luta, dor, choro, mas existe a paz do meu coração com o coração de Deus. E eu sei que eu estarei com Ele e que Ele está em mim e vive em mim. É isso que o texto está dizendo. Irmãos, e quando a gente estava lá naquele congresso, o testemunho dessa missionária, dessa evangelista que nós vimos ali rapidinho no vídeo, a Dini, ela é nascida da Indonésia, muçulmana de criação, vive numa daquelas 17 mil ilhas. 17 mil ilhas. Você já imaginou a dificuldade para se levar o evangelho nesse país de 230 milhões de pessoas? E essa mulher nunca tinha tido um contato com Cristo, nunca tinha ouvido falar de Cristo, exceto pelas palavras do próprio Alcorão, porque o Alcorão traz a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo, resumidamente, mas o Alcorão fala dos milagres de Cristo, está lá no Alcorão.
E ela nunca tinha tido ninguém que falasse para ela de Cristo, mas havia dentro dela, mesmo seguindo todas as tradições islâmicas, participando de uma escola islâmica, sendo doutrinada, um incômodo no coração dela, uma angústia, na qual ela falava: Senhor, mas eu não sinto que estou no caminho da verdade. E ela dizia a Deus, a Alá, né, que é o Deus, o mesmo Deus de Abraão, para eles, os árabes, Abraim, mas o mesmo Abraão, ela dizia: Alá, eu não sei se o que eu estou trilhando é o caminho da verdade. E aquilo doía, ardia no coração dela. E ela questionava e não aceitava algumas coisas, isso ainda adolescente. Ia para a escola, eu falei: mas um homem, islâmico, quando morre e vai então para o céu, ele recebe 7 virgens, como o seu galardão, né, o seu presente. Eu falei: mas e nós mulheres? Recebemos o quê? 7 homens? Eu não quero. 7 homens eu não quero. O que a gente recebe? E quando ela via então o explicado, o caminho da salvação, de acordo com o Alcorão, era algo tão estreito, como ela falou lá para a gente, para o Corão, para o islamismo, a salvação é algo tão difícil que é como se um fio de cabelo partido em 7 vezes. Esse é o caminho para ser salvo. Ela disse: mas é impossível. Mas qual é a solução? Não tem jeito. E no Alcorão existe um atalho então, e o atalho do Alcorão é a guerra santa. É você defender com a sua vida aquilo que você crê. Então quando você, né, se torna um homem-bomba, quando você luta pelo seu país, né, desde que ele seja islâmico, e você morre, então você automaticamente chega e passa por esse caminho, independente de tudo aquilo que você tenha feito na vida, esse atalho te leva direto para o céu. E ela dizia: mas isso não é certo. A violência não pode levar à paz, à salvação. E essa menina viveu sem paz, viveu na angústia, e não havia ninguém na ilha que ela morava, no vilarejo que ela vivia, não havia nenhum cristão para falar para ela. Até que um dia, ela já chegando aos seus 18 anos, dentro do Ramadã, né, o mês do jejum islâmico de 40 dias, onde durante 40 dias eles, né, não comem nada de pôr a pôr do sol, e há uma série de orações que eles precisam fazer. Todo o islâmico precisa fazer. Só que e ela tinha o desejo de conhecer a verdade. Ela falou assim: eu quero conhecer a verdade, eu preciso saber qual é a verdade. Então ela orou ao Senhor e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre. O Senhor Alá, que durante esses 40 dias do Ramadã, eu não menstrue. Porque a mulher menstruada não pode então fazer as orações de acordo com o Alcorão. Assim, eu quero estar, e há um dia específico dentro desses 40 dias, que depois de seguir uma série de orações, então aquela pessoa abre o coração, porque as orações são repetições de textos do Alcorão, e somente durante um momento, depois de várias repetições, ela pode abrir o coração e falar aquilo que está no coração diante de Alá. E justamente pelas contas delas, ela disse: mas vai cair esse dia, bem no dia que eu estarei menstruada. Senhor, eu preciso desse milagre, porque eu quero estar com o Senhor e perguntar e pedir: revela-me a verdade. Então ela entrou e seguiu todas aquelas tradições, e ela mostrou para a gente lá, e fez tudo, botou a roupa, e no momento da oração, então, ela fez todos os movimentos, repetiu todas as rezas, e então ajoelhou-se, como diz o procedimento, e ajoelhou-se com o rosto em chão e falou: Senhor, naquele momento que ela podia, ela falou assim: Deus, revela-me a verdade, eu quero conhecer a verdade, porque o meu coração não vive a paz de estar seguindo no caminho certo. Então ela, com o rosto no chão, sem abrir os olhos, ela vê um homem vestido de branco. Ela não vê o rosto, porque o seu rosto brilhava muito, ele estava todo de branco, e aquele homem disse para ela: eu sou a verdade. E ela disse que ninguém falou nada, ele não disse quem era, mas no coração dela ela sabia: eu, Senhor,
Senhor Jesus Cristo. É Ele. O Espírito disse no coração dela. E ele diz: segue-me. Só que quando ele disse segue-me, o pavor tomou conta dela. O medo, de uma maneira terrível, tomou conta dela, porque naquele instante ela disse assim: mas eu vou abandonar tudo, e eu serei abandonada por todos, pelos meus amigos, pela minha família. Eu vou ser rejeitada, eu posso ser morta, perseguida. Mas quando aquela voz repetiu, segue-me, e ela disse dentro dela assim: eu vou seguir, porque o Senhor revelou a verdade no meu coração. Ela compartilhou, irmãos, e ela compartilha isso em lágrimas, depois de tantos anos, isso não é novo. Naquele instante em que eu disse: eu vou te seguir, aquele medo todo se esvaiu do coração dela. E a paz tomou conta dela, e ela disse: agora eu conheço a verdade. Agora eu sei qual é a verdade. Eu não preciso viver com medo, porque eu sei que no final da minha vida eu estarei na presença do meu Senhor Jesus. Essa é a paz que o Cristo veio trazer para nós. A certeza da comunhão, a certeza de estar com Deus. E a vida dela continua, ela vai atrás de uma Bíblia, e aí a história é longa, não vou contar tudo hoje, tem um vídeo que a gente vai editar para passar. Mas Deus fez muitos milagres, e Deus precisou de ter missionários, porque você pode cair na tentação de achar, então a gente não precisa mandar missionário para lá, porque Deus está resolvendo as coisas. Irmãos, a sua missão não tem nada a ver com a ação de Deus. Deus faz os milagres, e os milagres acontecem porque tem gente de joelho dobrado orando por aquele país. Mas precisava ter missionário lá, porque ela foi atrás de uma Bíblia, porque ela disse: eu preciso conhecer mais desse Jesus. E ela sabia que havia algum cristão numa outra ilha, e ela desdobrou-se, foi lá e conseguiu uma Bíblia, e o Senhor então começou a edificá-la. E hoje ela é uma evangelista, casado com um chinês, crente, e prega o país, prega ao seu país, aos seus irmãos, a respeito de Cristo. Mas e o seu coração nessa noite? Irmãos, aonde você tem depositado a sua paz? Aonde você tem depositado a sua esperança? Será que realmente aquilo que preenche o seu coração, que te dá a certeza de viver sem medo, ainda que as tribulações, as angústias, as dores estejam presentes, é de fato o conhecimento da verdade? É essa paz que nós só temos por meio de Cristo? É essa paz que só encontramos quando estamos em comunhão com Ele? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com o coração cheio de dúvidas. Ou talvez você tenha entrado até achando que conhece a verdade. Mas eu sei que o Espírito Santo está perguntando para você hoje: realmente, essa paz que excede qualquer entendimento, realmente habita dentro de você? Realmente você pode viver os seus dias sem dúvidas? Realmente você pode ter a comunhão de estar em paz, em unidade com esse Deus maravilhoso, através de Cristo? Ou quem sabe você continua como uma ovelha desgarrada, depositando as suas esperanças em coisas externas, em relacionamentos, em igrejas, em religiões, em amizades, em prazeres, em sucesso financeiro, em dinheiro. Aonde você está depositando a sua paz, o seu shalom, a sua integridade, a sua abundância de segurança? Mas a gente vê também que há ainda um segundo aspecto dessa paz que o Messias nos traz. Ele nos reconcilia com Deus, e essa reconciliação, essa paz que é feita do nosso espírito com o Espírito de Deus, é a paz que Ele nos traz, mas Ele nos traz também um outro aspecto dessa paz, que está lá em Efésios, verso 2.
Carta de Paulo aos Efésios, verso 2, a partir do capítulo 2, verso 14. Efésios 2, verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai em um só Espírito. O Senhor veio trazer paz e reconciliação entre o homem e o seu semelhante. Não é isso que o texto diz? Se você ler todo o contexto, o capítulo desse texto, você vai ver que ele está falando do judeu e do não judeu, daquele que a Bíblia chama de gentil, ou seja, de nós, que não somos judeus, que não somos nascidos de origem judaica e que não fazíamos parte dessa promessa, da qual Deus vem se revelando ao povo judeu, do qual Cristo foi prometido a eles. Então o Senhor vai dizer que na cruz ele uniu os dois, seja judeu, seja gentil, num só corpo, o corpo de Cristo. E o texto diz aqui algo tremendo, que ele diz, ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz no corpo dele. E no grego essa expressão é literalmente que nele reside a paz, ele é a encarnação viva da paz. Não é algo que se concede, é algo que se tem quando se está nele, quando se está unido a ele. Então ele reconcilia o homem ao seu semelhante. Mas isso acontece somente àqueles que são justificados e reconciliados. O que isso quer dizer? Quer dizer que é impossível ter paz se você está em paz e reconciliado com Deus, com o seu semelhante, se ele não está reconciliado e unidos com Deus. Aí você vai dizer, pastor, isso aí não tem nada a ver, a gente tem amigos. Você tem amigos, relacionamentos, e deve ter, para que você possa anunciar a ele essa paz. Mas não se engane, porque se ele não conhece a paz que o reconcilia, que o justifica, a hora que o caminho de vocês se encontrarem, você vai perceber que ele vai fugir de você, e que essa paz vai por água abaixo, essa amizade some, e que a ira continua ali, o ciúme, porque essa amizade vai ser presente enquanto estiver cumprindo os interesses dele. A Alessandra, nós temos uma amiga lá no Rio, que não é cristã. E ela, por muitos anos, e ainda crê dessa forma, mas esteve envolvida, mais diretamente, agora nem tanto, mas com religiões afro-brasileiras, espiritismo, o candomblé, esse movimento. E ela é amiga da Alessandra desde muito tempo, desde antes da Alessandra se converter. E nesse ano que passou, a Alessandra esteve no Rio, e esteve lá na casa dela. E estava tudo muito ótimo, e ela é muito amiga nossa, nós ligávamos, passava mensagem, e-mail, ligações, Orkut. Mas quando a Alessandra esteve lá agora, e ela foi em oração, e nós dizemos, Senhor, que a tua palavra possa ser de alguma maneira anunciada. E a Alessandra pediu que o Senhor desse sabedoria, para que ela não chegasse lá simplesmente, como alguma coisa mecânica, e abrisse a Bíblia e disse assim, olha, está aqui. Não, esperando a oportunidade, e o tempo então passando, e a Alessandra foi para lá no dia de Cosme e Damião, para ajudar. E começa a entregar doce, essa amiga começa a entregar doce, e disse, não, você sabe que eu não creio, não acredito que isso seja legal, mas manteve ali, e ela assim, tá bom, vocês crentes, isso e aquilo, mas num determinado momento,
ela sempre instigando a Alessandra e fazendo, de certa maneira, algumas afrontas. Vocês crentes, você depois que virou crente, você é isso. Até que um momento ela falou assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Ou alguma coisa assim, né? Foi exatamente isso. Todos os caminhos levam a Deus. E a Alessandra disse, não é verdade. É possível você se calar diante de uma afirmação dessa, de um amigo seu, e dizer, não é verdade, porque só há um caminho que leva à paz com Deus e à reconciliação, que é por meio de Jesus Cristo. E tudo isso que você está vivendo não vai te levar a Deus, existe só um único caminho. Sabe quantas vezes ela ligou para nós depois disso? Sabe quantas vezes ela respondeu um e-mail ou atendeu uma ligação da Alessandra? Nenhuma. Nós não conseguimos mais contato. Porque não existe paz se não for dentro do corpo de Cristo. Não se iluda, querido. Não há paz se não houverem pessoas ligadas pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Você pode ter amizades, como eu disse, você deve ter, mas se o sangue do Senhor Jesus não está presente em vocês, não há unidade, não há paz, não há segurança, há inimizade. E o texto que está lá vai dizer também, de 2 Coríntios 5, 18 a 21, que essa reconciliação que nós recebemos, ela é também nos dada como um ministério. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Existe um ministério na vida de cada um de nós, que é o ministério da reconciliação. Alguns são chamados para ir para a obra missionária, alguns são chamados para ir a outros povos, a outros estados, a outras cidades, ao ministério pastoral, mas todos nós recebemos um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação. É seu papel anunciar essa paz que entrou, se ela entrou no seu coração. Por mais que você tente fugir, por mais que você ache que não é problema seu, mas é o seu ministério. Irmãos, eu lembro de um testemunho do pastor Nassif, Nivaldo Nassif. Foi meu pastor durante alguns anos em Curitiba, e ele é árabe. E ele trabalhou muitos anos como missionário em Foz do Iguaçu, e diz que numa noite ele, viajando para um trabalho, e junto dele trabalhava um outro missionário que era de origem judaica. Então um árabe e um judeu. E os dois na Kombi, indo para uma determinada missão, e eles ouvindo o rádio. E no rádio, então, as notícias que vinham eram a respeito da guerra lá na Palestina, de um atentado à bomba que ocorreu, da retaliação de Israel, das pessoas mortas. E estava ali, então, um árabe e um judeu. Então, os dois encostaram a Kombi, desceram da Kombi no acostamento da estrada, e com lágrimas nos olhos, os dois se abraçaram e falaram e oraram e dissemos: nós conhecemos um único que pode reconciliar a humanidade, que pode trazer de fato paz. E os dois, tendo dois povos historicamente inimigos, tinham um amor tão grande um pelo outro, e puderam ali, sem nenhum constrangimento, estarem juntos e unidos, porque eles foram reconciliados e trabalhavam no ministério da reconciliação. O entendimento do coração deles era esse. E quando a gente está vivendo isso no nosso dia a dia, e como nós vimos lá no congresso,
Essa paz é algo inexplicável, irmãos. Eu queria ter filmado tudo e trazido para vocês. Pastor Rolando, um missionário no Chile, durante muitos anos. E o Chile tem estradas, quem conhece um pouquinho do Chile, tem algumas estradas muito bonitas, mas muito perigosas, né? Perto de desfiladeiros e de montanhas, e rolam pedras muitas vezes, e ele, num acidente de carro, perdeu sua filha de 10 anos, um trabalho missionário. E aí então, a missão dele falou: pastor, então volta para casa, você precisa ser cuidado, você precisa ser tratado. E ele disse: não, eu vou continuar aqui falando de Jesus, porque a minha filha morreu sim, mas eu tenho paz quando eu estou anunciando esta obra maravilhosa de Jesus, e eu não vou embora daqui. Eu não vou embora daqui. Um missionário muçulmano no Oriente Médio, que quando convertido, levava uma surra mais ou menos por mês. Todos os meses ele apanhava de alguém, porque ele começava então a falar de Jesus. Em determinados países, né, no Oriente Médio, a pessoa tem, por força de lei, o direito de bater em você, se você falar de Jesus, de te prender e em alguns até de te matar. E ele, numa dessas surras, levou um golpe tão forte na mandíbula que deslocou. E ele tem a mandíbula, precisou de uma cirurgia, tem alguns pinos. E depois de alguns anos nesse trabalho, ele recebeu então o convite para pastorear uma igreja em Londres. Uma igreja para muçulmanos convertidos em Londres, porque há muitos muçulmanos, os muçulmanos e o islamismo está tomando conta da Europa e de Londres. E ele recebeu esse convite. E as pessoas disseram: olha, agora você não precisa mais ter medo, você não precisa mais sofrer e apanhar. E ele disse: eu não quero ir para Londres, eu quero ficar aqui, porque nenhuma dessas surras, dessas dores, tirou a paz de dentro do meu coração. Nenhuma delas. Muito pelo contrário, cada vez que eu apanhei, eu dei glórias ao Senhor e pedi: Senhor, manifesta o teu amor a esta pessoa que me bateu. Não há explicação para esse tipo de paz. Não há explicação para esse tipo de sentimento. Algo que brota somente aqueles que realmente estão reconciliados, unidos com Deus, e entenderam o que é o ministério da reconciliação. Como você tem levado o seu dia a dia? Como você tem tratado essa responsabilidade? E ministério, é responsabilidade para todos nós. E quantas vezes a gente se desleixa, e é desleixado, e a gente acha que simplesmente participar de uma igreja e estar na igreja alguns dias, alguns domingos, está ótimo. Mas como é possível, se você realmente conheceu essa paz que tomou conta do coração da Dini lá na Indonésia? É a mesma paz, o mesmo Cristo. Como é possível você conhecer esta paz e simplesmente fechar a tua boca? Ou simplesmente tratar aqueles que ainda não conhecem essa paz tão grandiosa como algo, como nós vimos no teatro hoje? Não é problema meu. Isso é problema dos missionários, isso é problema de gente aí, mas não é problema meu. Se você não entende que o problema é seu, quer dizer que eu vou orar para que você possa realmente conhecer a paz e a reconciliação em Cristo, porque eu não acredito que essa paz penetrou o seu coração, eu não acredito que o seu coração esteja realmente reconciliado com Deus. Porque algo não pode ser tão grandioso num lugar e tão minúsculo e medíocre no outro. Mas por fim, irmãos, essa paz, ela vai nos trazer também, ou a característica dessa paz, que está lá em João, nós vamos passar ali. Ela traz uma paz no teu espírito, a paz com você mesmo.
O Senhor nos reconcilia com Ele, nos dá paz com Ele. O Senhor nos dá paz com o nosso semelhante, pelo corpo de Cristo, naqueles que estão ligados em Cristo, e o Senhor nos dá uma paz no nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus é soprado sobre nós. E essa paz, ela excede, como Paulo diz, todo o entendimento. João 20, 19 a 29. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Irmãos, eles estavam com as portas trancadas. O texto dá esse detalhe nas 2 vezes que Jesus aparece, porque eles estavam apavorados, cheios de medo, porque Jesus tinha sido morto, e a perseguição àqueles que eram seus seguidores já estava sendo desenfreada, já estava acontecendo, e eles estavam lá trancados, quietinhos, falando assim: meu Deus, se mataram o Cristo, o que será de nós? Estavam lá quietos, tremendo de medo. E o Senhor Jesus então entra, e qual é a primeira coisa que Ele diz? Paz esteja com vocês. E como se eles, dentro daquela alegria, daquela euforia, não tivessem entendido o que Ele disse, e Ele repete de novo: paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebe o Espírito Santo, recebe essa paz, e anuncia essa paz. E Tomé, que não estava lá, sobre o qual o Espírito Santo não foi soprado, não compreendeu a paz, não creu, não viu. As portas continuaram trancadas quando Jesus apareceu pela segunda vez. Ainda havia perigo e medo. E se você conhece um pouquinho dos evangelhos e do livro de Atos, você vai ver que logo em seguida começam alguns discípulos serem mortos. Estevão é apedrejado, pouco tempo depois disso a perseguição continua, mas eles já haviam conhecido a paz de Cristo, soprada através do seu Espírito Santo. E lá, quando você lê Gálatas 5, qual é um dos frutos do Espírito? A paz. A paz que o Senhor Jesus traz não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. Está lá dentro de você, através da presença do Espírito Santo. Então ela flui para fora, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa na qual você tenha depositado as suas esperanças. Essa paz só é possível quando o Espírito Santo está dentro de você, quando lhe é dado o Espírito Santo, quando você crê no Senhor Jesus. Então ela excede todo o entendimento, como Paulo vai dizer mais à frente em Filipenses, que essa paz excede todo entendimento, e ela guarda o quê? O seu coração e a sua mente. Paulo não vai dizer que todos os seus problemas serão resolvidos. Paulo não vai dizer que você vai viver com um tapete vermelho estendido, né, com rosas sendo jogadas quando você passa, e que todos vão fazer reverência a você. Ele vai dizer que o seu coração e a sua mente serão guardadas.
ainda que tudo possa parecer motivo para te angustiar, para te entristecer, lá no íntimo do teu espírito vai haver uma paz que você não vai saber explicar, que você não vai saber como descrever, porque ela é acima de entendimento. Não significa que você não vai chorar, não significa que não vai doer, porque o próprio Cristo, diante da ira de Deus, diante da visão da cruz, chorou, se entristeceu. Diante da humanidade perdida, ele se entristeceu, ele se angustiou, mas jamais perdeu a paz daquele que está realmente reconciliado com Deus. E Jesus vai dizer ainda em João capítulo 14, quando ele está falando a respeito do Espírito Santo, do Consolador que viria, está aí, ele vai dizer que ele vai nos deixar a paz. 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mas ele está falando de quê, irmãos? Do Espírito Santo, que o Pai enviará, lá no 26. E ele diz também aqui no 16:33, João, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui, Gálatas, que eu já citei, fruto do Espírito, paz. Irmãos, eu não sei se o seu coração realmente desfruta de paz. Pode ser que até hoje você esteja desfrutando dessa paz que o mundo dá, que não é a paz que o Senhor Jesus dá. Porque pode ser que hoje a sua vida esteja numa tranquilidade. Pode ser que você não tenha grandes problemas. Pode ser que você tenha realizado um grande sonho da sua vida. Pode ser que você tenha recebido algo, do qual você esperava. Pode ser que você esteja depositando ou vivendo momentos de ansiedade por algo que você quer. Pode ser que em família você esteja vivendo um momento de tranquilidade. E pode ser que essa seja a paz que está aí no teu coração. Mas eu quero dizer para você que esta não é a paz de Deus. Esta não é a paz que liberta da inimizade com Deus. Não é a paz que liberta da nossa amizade com a carne. Não é a paz que nos liberta da inimizade para com o nosso semelhante. Não é a paz que traz no nosso coração o desejo de anunciar esse ministério de reconciliação. Porque quando vierem os problemas, aonde você vai depositar essa tua paz? Ou quem sabe você entrou aqui em busca de alguma coisa, e ao ouvir falar dessa paz e da verdade, o seu coração então clama, Senhor, eu quero conhecer essa verdade. Assim como aquela mulher lá longe na Indonésia, na sua ilha, chegou diante de Deus e falou, Senhor, revela-me a verdade. E Deus responde. Se há alguma dúvida no seu coração, se você não tem conseguido viver a vontade de Deus na sua vida, chegue diante dele, fale, e abra e rasgue o teu coração e fala, Deus, revela-me a verdade, porque ele vai revelar. E aí então você vai sim desfrutar dessa paz inexplicável, dessa comunhão com Deus, dessa oferta de paz que é o Senhor Jesus Cristo, que quando habita o nosso coração, nós desfrutamos de algo que nenhum sentimento no mundo pode se explicar.